Vamos ao comando. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima do L2, o que é que vai acontecer com o brilho das outras lâmpadas, hein? Vamos ver. O circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Temos aqui paralelos, 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 mas esse conjunto está em série com este conjunto que está em série com este. A associação mista, né? Cada lâmpada L1, L2, L3 é associada em paralelo com um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas funcionam, após a queima de L2, o que acontece com o brilho das demais lâmpadas? Coloquei aqui algumas equações importantes. O brilho das lâmpadas está relacionado à potência das lâmpadas, que é dada pela equação I vezes U, tensão vezes corrente. Quando a gente vai olhar aqui, a tensão é igual a R vezes I. Substituindo U por RI, fica I vezes RI, ou em outras palavras, R vezes I ao quadrado. O que isso quer dizer? Se passar mais corrente no resistor, no caso a lâmpada funciona como um resistor, maior vai ser a sua potência. Se passar menos corrente, menor será a potência. Então vamos pensar aqui no que está acontecendo. Este gerador está fornecendo aqui uma corrente I, que vai passar por todo o circuito. Passa aqui o I por esse conjunto, passa aqui o I por esse conjunto, passa por ali também. E assim, a gente verifica uma quantidade de corrente passando pelo circuito e distribuindo a energia aqui do gerador. Mas o que acontece quando a lâmpada queima? O que acontece com a resistência total? Bem, o queimar desta lâmpada vai fazer com que fique mais difícil passar corrente. Mas por que vai ficar mais difícil passar corrente? Porque antes eu tinha um caminho aqui por onde a corrente podia passar. Na hora que essa lâmpada queima, ela some do circuito. Então agora vai ficar mais difícil passar aqui pelo meio do caminho do que antes. Ou seja, a resistência do meu circuito à passagem de corrente aumentou. Se está mais difícil passar corrente, passará então menos corrente. Certo, então nós vamos ter uma nova corrente e linha que vai ser menor do que a de antes. Então, menor quantidade de corrente. Mas qual será a consequência disso? Bem, passando menos corrente pelo circuito, vai haver menos corrente sendo distribuída aqui para essa lâmpada e esse resistor. E se passa menos corrente, a potência da lâmpada vai diminuir. E se a potência da lâmpada diminui, ela vai diminuir o brilho. Então, o brilho vai ficar menos intenso, tanto para esta lâmpada quanto para aquela. Mas, Douglas, por quê? Porque se a gente for pensar na resistência equivalente, a tensão fornecida pela bateria vai ser igual à resistência equivalente de vezes a corrente I do nosso circuito. Se a gente isolar a corrente I, ela vai ser a tensão fornecida pela bateria dividida pela resistência equivalente. Supondo a bateria ideal, a tensão dela não muda. E o que vai acontecer? Vai aumentar a resistência equivalente, porque vai ficar mais difícil passar corrente, já que eu eliminei este fio aqui daquela lâmpada. Isso reduzindo a corrente
do circuito reduz a corrente que passa em cada parte do nosso circuito, fazendo com que o brilho fique menos intenso. Daí a opção correta, C de casa.